Você quer saber mais sobre a sapatilha New York da Capezio? Meu nome é Raquel e hoje eu vou contar todos os detalhes sobre essa sapatilha aqui no Falando de Balé. Oi gente! Hoje eu vou contar para vocês tudo sobre a New York da Capezio. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Bom, gente, antes de entrar propriamente nas características da New York, naqueles quesitos que eu costumo usar para poder falar sobre uma sapatilha de ponta, eu quero contar para vocês um pouquinho da história da New York, da proposta dela quando ela foi lançada. Se eu não me engano, a New York ela foi lançada em 2016 pela Capezio e o grande marketing dela era que ela seria uma Gaynor brasileira, que ela seria uma sapatilha super revolucionária, muito confortável, com uma durabilidade muito superior à das outras sapatilhas nacionais e que ela realmente seria uma Gaynor brasileira, Tanto que o nome dela, New York, já é meio que fazendo uma referência a Gaynor, porque a Gaynor é de New York, A sede dela é lá. Então até o nome dela veio já trazendo essa proposta. E eu lembro que na época eu fiquei assim, meu Deus, será possível que finalmente alguém copiou a Gaynor? Que finalmente teremos uma Gaynor similar? Então eu lembro que no início de 2017 eu ganhei uma New York. E eu realmente gostei muito dela na época, tanto que eu usei a New York por uns 2 anos e pouquinho ainda. Então, nesse vídeo, eu vou tentar trazer tudo que eu vivi, assim, com a New York pra dentro desses quesitos que eu costumo utilizar para avaliar as sapatilhas. Então, iniciando pelo primeiro, é o quesito beleza. Eu tô aqui com uma New York. Essa aqui é uma cor salmão, eu sei que ainda tem uma cor rosa. A gáspia de todas as New Yorks são médias e em decote nu. Ela não tem variação de nada. A única variação que ela tem é aquela tradicional variação da Capezio, que é a possibilidade que você tem de encomendar uma reforçada ou super reforçada. Fora isso, ela sempre é desse jeito. Então acaba que ela não é uma sapatilha muito democrática, Porque se ela não tem variação de mais nada, assim, nem de box, que algumas costumam ter. Eu gosto, sim, da cor dela. Não acho, assim, o cetim mais lindo, com um brilho mais lindo que eu já vi, mas ela é bonita, nunca me incomodou. O que me incomoda nela na beleza é que ela tem uma caixa muito volumosa. Acho que mostrando ela assim, nem dá pra ver, mas a caixa dela, não sei nem explicar a impressão que eu tenho quando eu estou calçada com ela, mas ela não fica muito harmônica, sabe? A impressão que eu tenho é que fica uma coisa grande aqui quando eu tô calçada, então eu não acho ela tão harmônica, eu não acho que ela deixa muito delicado, muito suave. O pé fica mais bruto, assim, sabe? Quando você está calçada nela, mas não é também nada horrível. Dá pra usar, eu já dancei com ela em apresentações e assim, nada muito terrível. Então, pra mim, ela é uma sapatilha que foi aprovada, mas passou raspando nesse quesito. Ah, e uma outra coisa também sobre ela é que quando ela foi lançada, um dos diferenciais que a Capezio estava dando para ela, com a intenção de ser uma vantagem dela, era a fita de elástico no lugar da fita de cetim. Porém, parece que foi um tiro no pé. Segundo a vendedora de uma Capezio que eu costumo frequentar aqui em Brasília, essa fita de elástico não deu certo, a maioria das pessoas não gostou, tanto que depois as outras New Yorks voltaram a começar a vir, com a fita de cetim mesmo e com a de elástico como uma opção para a pessoa trocar. Eu não troquei porque eu tenho preguiça, mas eu confesso que quando veio a de elástico não me incomodou, não. Eu não achei ruim, até porque o elástico ele fica bem uniforme com a meia. Então isso eu tinha achado bem interessante. Mas depois quando começou a vir com a de cetim, eu deixei, nunca quis trocar não, porque eu tenho preguiça. Então é isso, pra mim, no quesito beleza,
ela foi aprovada, mas passou raspando. O segundo quesito é sentir muitos dedos no chão. E ao contrário do primeiro quesito, nesse quesito ela foi aprovada para mim com folga. Porque realmente, assim, de todas as sapatilhas que eu já usei, a New York é a que mais se parece com a Gaynor nesse quesito de sentir muitos dedos no chão. Ela realmente é bem acolchoadinha aqui no fundo dela, né, na ponta, então o impacto é mínimo com ela. Tanto que eu sempre usei ponteiras mais fininhas e sempre foi super suficiente. Nunca senti necessidade de utilizar ponteiras mais gordinhas. E assim, se você não viu os vídeos anteriores, deixa eu explicar esse quesito. Eu tenho pavor de sentir os dedos do chão. Não gosto de sentir muito os meus dedos ali, o impacto, principalmente em saltinhos nas pontas, nesse espaço, eu realmente não gosto. Então, é uma característica que eu sempre busco muito em uma sapatilha de ponta. Pra mim, assim, é primordial que eu não sinta o impacto no chão. E talvez seja até por isso, assim, que eu tenha ficado também tanto tempo com a New York, porque nesse quesito, ela pra mim é ótima, é super aprovada. E o terceiro quesito é a dureza. Nesse quesito, pega um cafezinho, senta aí e escuta a história. Quando eu ganhei, né, minha primeira New York, eu achei a dureza dela muito parecida, ali próxima da Gaynor do saco verde. E como é que vinha assim a dureza dela? Ela vinha muito rígida na palmilha e a ponta assim, de não conseguir fazer meia ponta ali nos 3 primeiros usos, mas rapidinho ela se amoldava, eu já conseguia fazer meia ponta, já ficava tranquilo. E ela tinha uma durabilidade muito boa. Tanto que em um ano eu usei 2 sapatilhas, né? Eu lembro que no primeiro ano assim, ela me agradou muito nisso, porque eu realmente achei a durabilidade dela superior à de outras sapatilhas. Então, nesse quesito, eu também estava achando ela ali próxima da Gaynor. Porém, a partir ali da minha terceira New York, eu comecei a reparar que ela não estava vindo mais com a dureza igual às minhas anteriores. Ela já estava vindo mais mole. E tanto que depois, assim, eu comecei a comprar New York, já no primeiro dia eu fazia meia ponta. E a durabilidade diminuiu bastante também. Tanto que depois eu cheguei a usar 4 New Yorks em um ano, trocando o tempo todo, que a durabilidade dela realmente caiu muito. E assim, eu não sei se foi a qualidade que diminuiu, né? Ou então se eles meio que transformaram a normal em uma macia. Porque a normal já era durinha, assim, né? Já tinha essa característica na dureza dela. E depois eu não encontrei mais essa característica nessas sapatilhas. Eu não cheguei a encomendar nenhuma reforçada ou super reforçada. Então, talvez tenha sido esse o problema. Mas pra mim, nesse quesito, assim, a dureza começou a ser reprovada depois, porque eu comecei a achar que elas já vinham mais molinhas. E isso também outras amigas minhas perceberam ao longo do tempo, que também estavam usando New York. Então, assim, se você tem um pé mais forte e está cogitando em comprar uma New York, talvez seja melhor você já encarar de cara uma reforçada ou uma super reforçada. Então, pra mim, nesse quesito, ela foi aprovada mais com essas observações, né? Porque meio que mudou a qualidade dela, né? O padrão dela aí ao longo de 2 anos. Então, o próximo quesito é a curvatura. Bom, gente, nesse quesito, eu amo curvatura, vocês já sabem, gosto bastante, valoriza muito o pé, valoriza muito o colo de pé. E a New York, ela é uma sapatilha que vem com muita curvatura. Vou até mostrar aqui outra pra vocês. Essa aqui é uma minha que eu usei bem pouco por um desastre que aconteceu. Porque, olha o outro pé. Ah, isso aqui era pra eu ter falado até na dureza. O padrão, gente, de qualidade dela, eu senti que mudou tanto no segundo ano que eu estava usando, que essa aqui eu estava usando há mais ou menos um mês e meio, e no dia da minha apresentação, olha o que aconteceu com a sapatilha. Eu tenho uma teoria de que foi uma conspiração contra mim, de que quebraram a minha sapatilha para eu não dançar bem no palco. Minha teoria, tá? Mas
O fato é, ela quebrou de um jeito muito estranho, que eu nunca quebrei nenhuma sapatilha, e ela estava nova. Tipo assim, tinha um mês de uso, um mês e pouquinho. E esse negócio aqui dela quebrar desse jeito foi tão estranho que a Capes depois me deu uma outra. Eu levei lá na loja e falei, gente, me explica isso aqui. E aí eles me deram uma outra New York. Mas a outra também veio mole, amoleceu rápido. Enfim, o que eu quero mostrar, né? Eu queria mostrar o outro pé, porque como essa aqui eu usei bem pouquinho tempo, o outro pé ainda está bem conservadinho, mais próximo do formato em que ela vem quando você compra. Que ela vem com bastante curvatura. E eu gosto muito de curvatura, né? A gente já fica ali com o pé bem bonito, dá aquela impressão visual de um pezão. E eu gosto, gente, eu não ligo, sabe, de não ter um pezão e parecer que eu tenho. Não ligo, se dizem que eu sou uma farsa, não tô nem aí. Adoro sentir que eu tenho um pezão, mesmo que na verdade eu não tenha. E assim, isso foi o alvo de muitas críticas, principalmente na New York, que ela realmente vem com muita curvatura, mais do que a Gaynor, e muito rígida aqui, então que te obriga a ficar ali com o seu pezão pra cá no início, e também ao longo, né, do uso com ela. Mas assim, eu confesso que eu não concordo muito com essas críticas, porque as pessoas ficam assim, Mas vai impedir de trabalhar. Mas você não vai trabalhar. gente, se você já trabalhou muito tempo com as sapatilhas de ponta, se você já fez aí um bom trabalho, já vem usando ponta há alguns anos, só ainda não se sente assim com um pé tão bonito, se existe uma sapatilha que pode deixar o seu pé assim, por que não? Porque tem que passar por esse sofrimento, tem que estar sempre sofrendo, sempre trabalhando muito os pés. Por que não usar uma sapatilha que já te ajuda no trabalho? Então assim, eu não entendo essa crítica e eu não ligo, sigo da minha vida sem ligar para isso. E se você não tem aí um pezão, mas já tem uma consciência legal de trabalho nas pontas e gostou da New York, pode usar, que o pé fica bem bonitinho quando tá lá na ponta. Então, pra mim, nesse quesito, ela também é super aprovada. A única observação sobre a curvatura é que, ao contrário da Gaynor, essa curvatura ela se perde com o uso. Essa minha outra, por exemplo, aqui, que eu usei bastante, ela some, né, essa curvatura, mas eu percebo que ela continua ainda sempre deixando o pé com essa impressão de pezão, mesmo depois que ela perde essa curvatura aqui. Enfim, mesmo com essas observações, para mim ainda é um ponto aprovado nela. E por fim, o nosso último quesito é o preço. E a New York, ela se encaixa muito bem aí na média de preços de sapatilhas nacionais. Eu entrei no site da Capes e lá ela está anunciada por R$ 234,00, mas se você for em qualquer loja física ou procurar em qualquer outro site, você encontra ela por um valor menor, inclusive por menos de R$ 200,00. E aí, pra mim, também nesse quesito é aprovada porque é um valor justo, principalmente se você consegue fazer ela durar aí uns 6 meses, um semestre. Eu acho que fica um custo-benefício bem legal. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido esclarecer aí mais sobre a New York para vocês. E qualquer informação que eu não tenha passado e vocês queiram saber, podem deixar aí nos comentários ou lá no meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, nos vemos no próximo vídeo falando de balé.